pessoal, tudo bem? O meu bate-papo hoje é com o Tiago Henrique, ele que foi aprovado na Cefaz Amapá e Cefaz Roraima. Oi, Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bem? Tiago, me fale da onde você é, a sua formação, a sua idade. Então, eu sou de Manaus, Amazonas, tenho 37 anos, sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Amazonas e atualmente estou trabalhando como auditor aqui na Secretaria da Fazenda do Estado do Amapá. Uhum. E como que o concurso público entrou na sua vida? Em que momento você decidiu estudar para concurso? Então, já estudo há algum tempo para concurso. Inicialmente cheguei a fazer lá em 2008 um concurso de nível médio para o Ministério Público Estadual, no qual eu acabei sendo nomeado em 2010. Aí, para a área fiscal, eu iniciei os estudos em 2012. Eu sempre busquei uma carreira que a gente pudesse ter uma certa estabilidade, né? E aliada com méritos também. Então, foi quando eu busquei a carreira pública. Uhum. E lá em 2012, você começou estudando sozinho ou você já começou com ajuda profissional? Não, inicialmente eu iniciei o estudo para a área fiscal pensando na Receita Federal. Naquela época eu estudei por um curso telepresencial que tinha na época, em 2012. Uhum, uhum. E a LS? Em que momento que a LS entra na sua caminhada de concurseiro? A LS entrou na minha caminhada em 2015. Foi quando eu digo que eu comecei a estudar de uma forma mais séria, de uma forma mais direcionada. Aí em 2015, uma amiga que hoje está na PRF me falou sobre a LS. Foi quando eu iniciei os estudos de uma forma mais séria, mais direcionada pela LS. É porque esse Uhum, curso telepresencial que eu fazia, eu cheguei a fazer por um ano ainda. Aí depois eu acabei meio que tentando estudar sozinho, cometendo muitos erros, mudando muito de método. Aí somente em 2015, quando eu conheci a LS através dessa amiga, que eu estudei, comecei a estudar de uma forma mais séria. uhum. Você consegue, assim, me descrever alguma mudança significativa que você teve no seu estudo quando você começou a estudar para a LS? Talvez o que você fazia antes, que você percebeu que não era o correto, ou que você mudou alguma maneira e se adaptou melhor? Algumas coisas que a LS me ajudou foi, primeiro, a questão do material que ela indicava. Eu sabia que ela estava me indicando os melhores materiais, questão do direcionamento, tinha também a questão dos resumos que ela já encaminhava para a gente, então a gente já conseguia aproveitar bastante coisa para quando a gente ia estudar, já não ser algo tão complicado. Pelo menos a gente já tinha uma noção assim no material que a LS enviava. Uhum. Você, em algum momento, chegou a conciliar com o trabalho os seus estudos para concurso? Para a área fiscal, sim. Como eu falei, desde 2010 eu sou servidor, então quando eu comecei, durante toda a minha caminhada para a área fiscal, eu conciliei tanto o estudo como o trabalho. Eu não tinha condições de largar o trabalho por causa do estudo. O que eu acabei fazendo com o passar do tempo fui acumulando período de férias, licença especial, para utilizar mais próximo da reta final do pós-edital, que isso dava, sentia que dava um ganho de qualidade no meu estudo. Uhum. E durante o pré-edital, quando você estava estudando, como é que você administrava a sua rotina, o seu horário? Você preferia acordar mais cedo, antes do trabalho começar a estudar? Você preferia estudar à noite, finais de semana? Como é que você dividia aí entre trabalho e estudo? É, depois que eu comecei a estudar dessa forma mais séria, eu praticamente estudava de domingo a domingo, né? Quando eu estava no trabalho normal, eu não conseguia fazer um ciclo antes do estudo, antes do trabalho, quer dizer. Aí, depois que terminava o trabalho, eu gostava de
fazer alguma atividade física, até para ajudar a virar a chave também. E logo depois eu já começava a estudar. E até umas 9 horas da noite, isso durante a semana. Aí já no fim de semana, sábado para mim começava às 8 horas e até umas 5 da tarde. E domingo eu estudava de 9 até umas 6 da tarde. É o fim da noite de sábado ali, tirava um pouco mais para dar uma relaxada, ficar com a família. E nesse período também procurava pelo menos uma vez por mês, quando não era em pós-digital, tirava uma vez por mês para fazer alguma coisa diferente com a família, com os amigos. Em pós-digital isso já ficava um pouco mais difícil. Mas no É mais geral, puxado, né? sim, que já tinha que usar todos os minutos que sobrava ali para conciliar o estudo. Uhum. Nessa caminhada, você encontrou alguma matéria ali que você teve dificuldade? Sim, sim. É, apesar Qual a de, de eu ser, matéria? apesar de eu ser da área de exatas, né, tive dificuldade em estatística e principalmente contabilidade. Contabilidade eu precisei estudar por diversos materiais para poder compreender o assunto. Eu digo que eu só comecei a melhorar em contabilidade quando eu parei de tentar decorar e sim a entender tudo que estava por trás ali da contabilidade. Mas para isso eu fiz estudei por videoaulas, PDF, para só depois conseguir fazer a questão com segurança. Uhum. E a revisão, no momento da revisão, como que você fazia? Você fazia resumos? Você fazia marcações? Como você revisava? Então, eu usei, durante esses muitos anos de preparação, né, utilizei diversos métodos de revisão, desde resumo, resumo, marcações, mapas mentais, utilizei de um tudo. Mas nas minhas retas finais agora, de quando acabaram me levando à aprovação, o que eu procurava revisar da forma era por meio de questões, selecionava algumas questões, deixava ali. Também utilizei bastante flashcards, o Anki, e ultimamente também eu vinha utilizando, eu montava meu bizu, meu bizu de véspera, assim, que durante o pós-digital, eu vinha montando alguns assuntos, tirava os comentários, principalmente dos sites de questões, de alguns assuntos que eu achava muito importante ou que era difícil memorização, colocava nesse resumo, e é só copiando e colando. Aí, na véspera da prova, até mesmo poucas horas antes de iniciar a prova, eu ficava lendo esse resumo, que dava 2, 3 páginas no máximo de cada matéria, para ir com esses assuntos bem frescos na memória, para a sala de aula. Uhum. Para essas duas provas que você foi aprovado, tanto você faz Amapá como você faz Roraima, como é que estava seu emocional, a sua confiança para essa prova? Você sentia alguma coisa que, sim, você seria aprovado nela? A Cefaz Roraima foi primeiro, né, que foi em 2021 que foi a prova. Eu já tinha feito muitos concursos, né, da área fiscal, aí veio a época da pandemia. Eu cheguei a fazer ainda ali o 2020, Cefaz Alagoas. Aí veio a pandemia, aí cheguei aí fazer o ISS Aracaju no fim de 2020, que foi um concurso que não teve. Só que aí nessa época já se falava muito sobre o concurso do TCE Amazonas. Apesar de não ser a minha área, a área que eu buscava, a área de controle, mas sabia que era uma grande oportunidade, por ser no meu estado. Aí nesse período de fim de 2020 até a prova do TCE Amazonas, que foi em agosto de 2021, eu estudei para a área de controle. Então, quando saiu o edital da Cefaz Roraima, foi logo depois da prova do TCE Amazonas. Então, eu imaginava que eu não estava preparado para ter uma boa colocação na Cefaz Roraima, porque nesse período tiveram alguns concursos grandes, por exemplo, Cefaz Ceará, Cefaz Espírito Santo, e na Cefaz Ceará, a banca era a mesma da Cefaz Roraima, foi a CESP. Então, quando eu resolvi fazer o Cefaz Roraima, eu acabei procurando fazer mais para retornar para a fila da área fiscal, vamos dizer assim. Então, acabei não dando muita prioridade para a questão da legislação tributária local, que era algo que eu não iria aproveitar futuramente. Então, isso, querendo ou não, acabou me levando para fazer uma prova um pouco mais tranquila, sem tanta cobrança. Acabou que depois eu acabei tendo uma boa colocação.
Isso foi Cefaz Roraima em 2021. Já Cefaz Amapá 2022 já vinha numa preparação bem forte. Eu aproveitei bastante o período da pandemia ali, que aí eu já tinha a vantagem de trabalhar de casa, né? Que a gente ficou no teletrabalho. Então eu iniciava os estudos, procurava acordar cedo, iniciava os estudos e terminava ali minha bateria meu ciclo de estudos antes do trabalho, e já estava no trabalho. Então acredito que eu ganhei bastante qualidade no meu estudo nesse período. Então, aí, quando chegou a Cefaz Amapá em 2022, já tinha feito Cefa Pará, que apesar de ser uma prova bem difícil, eu consegui ir bem, assim, fiquei, acho, por duas questões para não conseguir. E fiz o Cefaz Amazonas também, que eu fiquei numa colocação no cadastro de reserva. Aí no Cefaz Amapá eu cheguei mais tranquilo, aí tiveram duas provas, que foi numa semana para fiscal, na segunda semana para auditor. Acabou que eu consegui aprovação nas duas. E em relação ao emocional, eu sempre tive uma certa dificuldade em dormir na véspera de prova. Aí acabou que, passado o tempo, eu encontrei algum fitoterápico para ajudar a dar uma relaxada, porque eu tinha dificuldade em relaxar, em desligar para dormir. E acabei que eu fiz a prova da Cefaz Amapá, eu estava bem confiante já, assim, sabia que eu tinha melhorado bastante nos estudos. Sabia que ia ser difícil, né, porque os concorrentes estavam também bem preparados, mas já estava mais confiante. Sabia que a minha base estava ficando bem sólida nesse momento. Uhum. Você comentou de véspera de prova, né? Você estudava em véspera de prova ou você preferia não estudar? Sim, eu estudei em toda a véspera de prova. Acredito que eu ficaria mais ansioso se eu não estudasse, assim, que achar que estava perdendo tempo. Então eu procurava aproveitar, claro, não era um estudo tão pesado, assim, de véspera. Procurava, ultimamente já era mais por revisão de questões favoritas que eu tinha e a leitura desse material. Mas eu procurava estudar, parava de estudar um pouquinho mais cedo, não ia até tão tarde, né? E também procurava aproveitar, como eu comentei antes, aqueles minutinhos antes de entrar na sala, o máximo que pudesse, dando uma lida nesse meu material que eu preparava, e também fazendo os flashcards antes de entrar na sala. Você era daquele tipo de concurseiro que estudava até o último minuto, né? Procurava estudar até o último minuto e dar aquelas questões que precisava de mais memorização, eu ainda ia falando, não podia até pensar em nada para não esquecer. Entrava na prova, focada ali, esperando a prova para ver se vinha alguma questão daquela memorização. Principalmente Uhum. estatística, tem muitas fórmulas, né? Então, fórmulas complexas, então eu procurava utilizar Uhum. todo minuto para tentar lembrar na hora. Você tinha técnica para decorar essas fórmulas? Você tinha alguma Não, técnica ou não? não, algumas eu colocava no Anki, né? No flashcard, mas as Uhum. outras não tinha nenhuma técnica. Quando possível, fazia alguma memorização, assim, alguma associação. Aham, sei. Me conta, o dia que você viu que você foi aprovado nesses concursos. Me conta como é que foi a sua emoção. Eu Ah, acredito que o Roraima deve ter sido o maior, né? Porque você não esperava, né? Roraima foi. Eu sou da segunda turma, né? Aí a gente fez o curso de Aham. formação, mas quando veio a nomeação, realmente é uma sensação indescritível. Realização de um sonho de muitos anos, né, que a gente vem estudando, muitas coisas que precisei abrir mão. Então, uma sensação indescritível que vale a pena, que todo o sacrifício, tudo que foi feito, naquele momento que você vê a sua nomeação ali, muito emocionante. Se você pudesse fazer uma análise, né, de tudo que você já passou até aqui, da sua experiência que você adquiriu ao longo da sua trajetória de concurseiro, se você pudesse começar de novo, você mudaria alguma coisa? Deixa eu ver o que eu poderia mudar. Talvez eu não esperaria tanto tempo para poder ir para o site de questões. Acho que a gente
realizar as questões ali. Claro, a gente precisa estudar a teoria, mas não pode demorar tanto tempo para começar a fazer questões nos sites de questões, que eleva bastante a qualidade de aprendizado ali, a fixação principalmente. Uhum. Tem alguma coisa, assim, que você aprendeu, adquiriu durante a sua caminhada de concurseiro que você vai levar, assim, para a vida? Acredito que a questão da disciplina, né? Que saber que a caminhada é longa, mas se a gente tiver disciplina, constância ali, a gente pode conseguir chegar até nosso objetivo. Tiago, me dá, assim, um conselho para quem está assistindo a gente agora, para o concurseiro que está começando agora, né? Não sabe o que vai enfrentar pela frente, os desafios, e também o conselho para aquela pessoa que já está tentando ali, batendo na trave, está um tempão já estudando. O que que você poderia deixar de conselho? Para quem está começando, o que eu poderia dizer é: se eu conseguir, você também pode conseguir. Eu venho de uma família muito humilde, da periferia de Manaus, tive uma infância bem difícil. Então, se eu conseguir, você também pode conseguir. Não tente abraçar tudo de uma vez, saiba que é um processo longo, mas faça a sua parte todo dia, que um dia você consegue chegar lá. E para quem já está na caminhada, é não desistir, né? A gente sabe que é doloroso o processo, o crescimento é algo silencioso, mas saber ali que que aquele crescimento é acumulativo, né? Siga um método, procure principalmente por meio de questões, como eu falei, depois de ter visto a teoria, né? Mas foca principalmente por meio de questões. E com estudo direcionado, com certeza você chega mais rápido lá, nesse objetivo. Você indicaria a ALS para quem está em busca de uma carreira pública? Sim, indicaria com certeza. Principalmente pela questão da análise de desempenho, né? Por esse direcionamento, por já ter a organização das matérias. Então, quem consegue extrair isso da melhor forma, certamente chega muito mais fácil lá nesse objetivo. Uhum. Tiago, vamos partir agora para o finalzinho da nossa entrevista com o nosso bate-bola da aprovação. São perguntas que você me responde com poucas palavras, tá? Alguma mania ou superstição de concurseiro? Mania. Se eu perguntasse à minha esposa, talvez ela dissesse muito, né? Mas o que eu costumava fazer, principalmente quando era dia de trabalho, né? Eu gostava de dar chegava para estudar, gostava de baixar a cabeça assim uns 15 minutos para dar uma resetada, para poder começar a estudar. Aham. Algum perrengue de concurseiro? Perrengue, acredito que seja ao longo da preparação, né? É Uhum. tentar Ou até do equilibrar. dia da prova também. Eu digo ao longo da preparação porque a gente tentar equilibrar a vida no momento que ela naturalmente é desequilibrada, porque o estudo para concurso requer muita disciplina. Então, procurar equilibrar estudo, trabalho, família, acredito que seja um grande perrengue. Uhum. O maior vilão da sua aprovação? Vilão, acredito que seja a ansiedade, de querer ver o resultado rápido. Uhum. A matéria mais amada? Direito tributário. Até A mais... é, direito tributário é até curioso, né, que quando eu tive o primeiro contato com a matéria, é o livro do Ricardo Alexandre. Nossa, parecia que estava escrito em javanês, não entendia nada. E hoje eu amo direito tributário e o professor Ricardo Alexandre é um dos melhores professores para mim. Ah, e você, da área de exatas, de gostar de direito, né? É bem, Era bem javanês legal. aquilo que estava escrito inicialmente. Peço até desculpa pelo professor, mas no início foi difícil. Mas hoje eu amo direito tributário. E a matéria mais odiada? Contabilidade, principalmente no início, assim. Uhum. Mas com o tempo acabou se tornando uma matéria forte, assim, para mim. Seu maior combustível? Combustível, a minha família.
o desejo de proporcionar uma qualidade de vida melhor para eles. Com certeza, esse era o meu maior combustível. Uma palavra que define a sua trajetória. Constância. Eu me mantive estudando por mais de 10 anos em busca desse sonho, né? O que que a LS foi para você? A LS foi um apoio de estrutura e clareza, né, em momentos-chave da preparação. O que que te segurou nos momentos mais difíceis? Lembrar da minha família. Talvez se fosse por mim eu não continuasse, né? Mas por eles, principalmente pela minha mãe, eu sentia que eu precisava seguir. Uhum. O maior erro que você não repetiria? Deixar passar muito tempo para começar a fazer questões no site de questões. Uhum. E agora, qual é o próximo passo? Agora é aprimorar meu trabalho como auditor para poder contribuir para uma sociedade melhor e buscar proporcionar bons momentos para minha família, minha esposa, com os frutos do trabalho, para a gente poder construir boas memórias. Tiago, eu quero te agradecer por ter aceitado conversar comigo, contado a sua história. Quero te dar os parabéns também, né, pelas suas aprovações. Te Muito desejo obrigado. felicidade, muita felicidade no seu cargo, aonde você escolher, né, estar. Seja muito feliz, muito sucesso. Tá bom, muito obrigado mesmo. Pessoal, a nossa entrevista está terminando aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.